Opa! Aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu tô um pouquinho rouco aqui, um pouquinho gripado, perdão aí pela voz. Esse vídeo é sobre o clã Salubre, né? Eu venho fazendo aí uma saga da série de lore aí dos clãs, do Vampiro à Máscara V5. Pra quem não conhece, tá chegando agora, Vampiro à Máscara é um jogo de RPG de mesa, tá? Ele é uma brincadeira, um entretenimento. As histórias que são contadas são ficção, tá certo? E o que acaba acontecendo é uma brincadeira onde alguém conta uma história, um narrador, e outras pessoas interpretam personagens nessa história, jogando, e é tudo ali no campo das ideias e algo divertido, tá? Como entretenimento. Beleza. Dito isso, eu fiz uma enquete aqui no meu YouTube perguntando pra turma, né? O que eles queriam e ganhou disparado aí o lore dos clãs. Eu já falei da mecânica dos clãs em outros vídeos. Eu tenho uma série de vídeos no canal de mecânica, de tutorial, de jogos, um monte de coisas. Se você gosta de Vampiro à Máscara e quer conhecer mais sobre a V5, meu canal é um prato cheio, tá bom? Fiquem à vontade aí pra olhar. Quiser me mandar mensagem, tem meu Discord, enfim, tem bastante coisa aí pra entrar em contato. Bom, rapidinho, antes de entrar no vídeo, o pessoal pediu assim pra mim, infernas nos comentários. Fala também do Sangue Fraco, fala também do Caitife, né? E não se preocupem, eu vou fazer 19 vídeos, tá? Nessa saga dos clãs, no qual eu fiz o primeiro vídeo, uma introdução de todos. Depois eu vou falar dos 14 clãs, então 15 vídeos. Vou falar do Caitife e Sangue Fraco, portanto 17 vídeos. E aí eu vou falar do Baali, que era clã, mas não é mais, tá bom? E aí depois vou falar do livro, o novo livro que saiu aí, o Blood Sidious, que eu ainda tô lendo, tá bom? Então é isso aí. Bora pro vídeo então, do clã Salubre. Bom, vamos ao clã Salubre. O clã Salubre começa com o Salute, que é o antediluviano, tá certo? O mesmo que foi diablerizado pelos Tremers. E o que acontece? Né? A partir do momento que que o antediluviano é diablerizado pelos Tremers, os Tremers inventam uma mentirinha, né? E essa mentirinha tem consequências gravíssimas, que eles dizem que quem diablerizou o Salute foram os próprios Salubres, né? E nesse processo, e que até faz algum sentido, porque de fato os Salubres têm um ritual de diablerização na hora que eles abraçam o próximo, né? Você abraça o cara e o cara vai lá e te diableriza, né? Apesar de existir isso no lore, o que acaba acontecendo é que o Tremere fala, tá vendo? O Salubre gosta de diablerizar, o Salubre é um consumidor de almas. Então isso acaba condenando o Salubre a uma mentira, e é aquela velha história, né? Quem escreve a história é quem vence. O Tremere venceu, eles diablerizaram o Salute. Então, cabe ao Salubre entrar na narrativa daquele que venceu, que não são eles. Então eles passaram a história sendo caçados, como se eles fossem os grandes vilões, e na verdade não. O que acontece com os Salubres é que o Salute sempre foi conhecido pelo o caminho da Golconda, o primeiro Kindred vampiro que alcançou a Golconda, uma espécie de redenção, tá certo? Mas a grande verdade é que ele meio que vive, né, nos Salubres, e a presença do terceiro olho, né? Então a ideia é que o Salubre ele é tipo um vampiro mais bonzinho, né? E ele tenta ajudar os outros, ele tem mais empatia com os outros. Tanto é que os poderes dele são normalmente de cura, né? O OBA, né? É um poder de cura. E ele tem um poder, ele tem um terceiro olho, que toda vez que ele usa esse poder, esse olho sangra, né? E ele se revela ali para os outros, tá certo? O que é um grande problema, porque ele está sempre sendo caçado. Por quê? Porque o sangue dele é mais saboroso para os outros vampiros. Então, ele usar os poderes dele coloca ele em risco constantemente.
E para piorar, ele tem a compulsão da empatia, que ele se força a ajudar os outros, né? Quando os outros precisam. E aí ele se coloca mais em risco ainda. Então é meio que uma forma que o mundo das trevas, o mundo do Vampiro à Máscara criou para punir o bonzinho. Ah, você é bonzinho? Você vai se ferrar ao quadrado, né? Então é bem essa lógica cruel que tem do Vampiro à Máscara e que pune os salubres em dobro, ao quadrado, por causa disso. Então os poderes deles de auspício servem muito para aumentar essa empatia, ter esses sentidos, entender o mundo, dominação, para tentar fazer os humanos esquecerem os traumas que eles têm, e fortitude, para sobreviver e proteger. Então acaba acontecendo essa combinação de poderes, né? E o Salubre ele vai vivendo com esse clã caçado, esse clã que foi marcado por mentiras. As pessoas acreditam que ele era, tipo, assim, o caminho errado da coisa, e na prática eles normalmente eram os mais bonzinhos, tá certo? O Salubre, ele tem um mito na V3, na V20, dos famosos 7 salubres, né? Os únicos 7 sobreviventes, tá certo? A questão é que não é bem verdade isso mais na V5. Na V5 existe um conceito de que o Salubre até cresceu um pouco, o número deles, e não tem só 7, tem de fato um clã de vários vampiros ali espalhados. Mas ainda assim é um número pequeno, ao ponto de que eles não conseguem ter uma força unida para se unir a uma seita, ou a Camarilla, anarquistas, o Sabá, né? Tem uma história de alguns salubres aliados ao Sabá no passado, até com a aliança dos Tsimici contra os Tremers, mas na lógica isso não é o principal, tá certo? Diria que o Salubre é um clã verdadeiramente independente, porque os próprios Salubres são independentes, eles ficam lutando ali para sobreviver. Mas se eles forem obrigados a se alinhar a alguma seita, na V5 hoje faria mais sentido colocar eles como anarquistas, tá certo? Apesar desse histórico com o Sabá. Então, isso aí é o principal ponto do Salubre. Um último ponto que acho que vale a pena destacar e que é bem legal é a questão da diablerização do Salute pelos Tremers. Tem gente que alega, dentro do mundo do Vampiro à Máscara, né, dentro do lore, aquela famosa imprecisão do lore, né, que é proposital, que o próprio Salute quis assim. O próprio Salute se deixou ser diablerizado pelos Tremers, tá certo? Ah, mas por que, Fernas? Porque o cara é um maluco, tá? E aí ele deixou ser diablerizado, ou porque ele tá aliado aos Baales, que casa um pouco mais com o lore lá da V3 e da V20, tá? E hoje não faz tanto sentido, por isso que eu mencionei os Baales no começo do vídeo, porque na prática os Baales eram um clã e não são mais, hoje eles são um culto, que eu já falei inclusive aqui no canal, tem um vídeo sobre eles, mas eu vou atualizar, até saiu mais coisa deles no Blood Siege, tá? Então eu faço outro depois. Mas a lógica é meio que essa. Ou até que ele fez de propósito para destruir mesmo toda a existência ali do clã dele, tá? Meio que se sacrificando ali, tá certo? O que põe em contexto toda essa tragédia de buscar a Golconda. A Golconda é a redenção, mas será que ela não é o caminho da autodestruição? O Vampiro à Máscara, ele pune o bonzinho, e ele fica muito nessa linha. Será que buscar a Golconda não é simplesmente suicídio, né? Então, assim, essa discussão que ocorre, ela é muito importante para entender o clã Salubre. Então, uma crônica que envolva um membro ali, um Salubre, é sempre importante ter isso. Até onde ele vai? Até quanto que ele vai ajudar? E no ponto de ele estar ajudando, o quanto ele não vai se sacrificar por isso? O quanto ele não vai ser destruído porque se sacrificou demais? Que às vezes é o que ele quer. Às vezes é isso mesmo, né? Então, assim, tem todo esse lado do sacrifício, né? É o clã do sacrifício. Eu acho que a palavra-chave deles aqui é caçado e sacrifício, tá certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!